abnegados da luz para nos auxiliar na compreensão desse estudo e possamos tirar proveito desse estudo de hoje como meta e lição de vida que devemos ter todos os dias. Inspirai-nos para que possamos também colaborar, cada um daqui que está presente, e podermos ter os recursos bem-vindos do Senhor para todos nós. Que assim seja. Ok, comandante Hugo, pode ir. Tá, então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar aqui o capítulo 9, ou 9º capítulo do Livro dos Espíritos, cujo título é da Lei de Igualdade. Igualdade natural. Questão 803. Pergunta Kardec aos espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? Resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus faz suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. Enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Tá, então, ele está dizendo que, na verdade, perante Deus não existe diferença. Né? Não existe diferença. Todos nós somos iguais. Somos filhos, e como Deus ama a todos do mesmo jeito, não podemos conceber Deus fazendo diferença. Na verdade, a gente sabe que as nossas atitudes, no bem ou no mal, é que vão fazer a diferença no plano espiritual. Quando a gente partir daqui para outra vida, no plano espiritual, vai haver uma diferençazinha de moral, intelectual e moral. E essa diferença ela é primária, vamos dizer assim, ela é individual de cada um de nós. Então, é isso que a questão está nos dizendo. Vamos ver os comentários de Kardec. Todos os homens estão submetidos à mesma lei da natureza. Todos os homens estão submetidos à mesma lei da natureza. Todos nascem igualmente fracos e acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Tanto são iguais que a mesma constituição do corpo de um rico é a mesma constituição do corpo de um pobre. A mesma constituição de um negro é a mesma constituição de um branco. A mesma constituição de um índio é a mesma constituição de qualquer ser humano na face da Terra. Só por aí a gente vai perceber que nós somos iguais. Além disso, existe outra coisa que nos nivela. Nos nivela. São os sofrimentos e as dores. Além das dores, nos nivelam também a morte. Todos morrerão, indistintamente. Tanto faz ser branco, negro, índio, vermelho, encarnado, rico, pobre, inteligente, não inteligente, todos, indistintamente morrerão. E o Mas como... Diga.
Mas como fica aí os que são considerados sangue azul? É só orgulho. É, cara, Raimundo, você sabe disso. Eles se acham, eles se acham. E como se acham, né? Se acham melhores do que os outros, acham também que eles vão, né? Quando partir daqui para outra vida, eles acham que vão chegar lá também com o título de sangue azul. Lembra da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? História de uma rainha que né, ela quando desencarnou, imaginou que ela seria recebida no plano espiritual como rainha. E a decepção dela foi tão grande quando percebeu que as pessoas mais humildes do seu reino estavam acima dela, espiritualmente falando. E aí ela chegou à conclusão que os títulos, a nobreza, o tal do sangue azul, não faz nenhuma diferença do lado de lá. E nem do lado daqui. A questão é que eles se acham. Né? Algumas vezes, nós nos achamos melhores do que os outros. Quando a gente se acha melhor do que os outros, a gente acha que tem o sangue azul. E sangue azul não existe. Se existisse, alguém não sobreviveria, porque a constituição desse sangue seria diferente. Né? Então, todo mundo tem sangue vermelho. Né? Sangue azul é só na cabeça de alguns companheiros que se acham superiores. Apenas se acham, mas, na verdade, não o são. Algum comentário mais? Então, vamos lá, adiante. Desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Legal a pergunta. Resposta. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Além do mais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Bom, esta questão aqui, essa resposta, encaixa maravilhosamente bem naquela parábola que Jesus contou, que é a parábola dos talentos. Vocês se lembram? Então, chamou 3 dos seus empregados, o fulano de tal lá, chamou 3 pessoas, seus empregados, deu a cada um, né, várias várias quantidades de moedas. Para o primeiro deu 5, para o segundo deu 2, e para o terceiro deu 1. Ele aqui na questão, ele fala a respeito do livre-arbítrio. E essa parábola dos talentos, nos mostra o emprego do livre-arbítrio. Então, o primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos, o terceiro recebeu 1 talento. Estes talentos que foram distribuídos, e foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um deles.
E, de acordo com a capacidade de cada um deles, né? Então, eles usaram o seu livre-arbítrio para que o resultado da parábola nos desse um grande ensinamento. O primeiro multiplicou por 5, ganhou mais 5 dos 5 que tinha. O segundo ganhou mais 2 dos 2 que tinha. E o terceiro ganhou aquele, e ao invés de produzir, multiplicar aquele talento, ele enterrou. Ou seja, o que quer dizer a parábola? A parábola quer dizer que os nossos talentos devem ser desenvolvidos, todos os talentos que a gente recebe. Ou seja, todas as nossas qualidades devem ser desenvolvidas, a fim de que os defeitos e as imperfeições sejam substituídos. E aquele que enterra o seu talento está nos mostrando a parábola de que ele usou mal o talento que ele tinha. Ora, se usou mal o talento que tinha, ele deve ser responsabilizado por aquele uso negativo do talento. Né? Não tem gente que usa a inteligência para o mal. Não tem gente que usa a riqueza para o mal. Não tem gente que usa a fala, a oratória para o mal. Então, esses talentos que a pessoa recebe devem ser usados para o bem. No momento em que eles usam para o mal, eles estão enterrando esses talentos. Enterrando esses talentos, com certeza eles vão arcar com as consequências do mau uso do talento, através do seu livre-arbítrio. Alguém quer comentar mais? Bom, se ninguém quer falar mais, vamos Nessa adiante. parábola aí, aquele que não produziu é que ficou com medo, né? Sim? De ser roubado ou de não frutificar, né? O que lhe fora confiado. E a gente pode tirar isso de exemplo para a gente quando a gente tem medo de até mudar de estado, né? Sim. Quando a gente não está se sentindo bem no local de trabalho ou na profissão, a gente acaba se acomodando, né? Sim. Ou seja, de repente o talento que você poderia, né, desenvolver em outro local fica enterrado ali. E aí as consequências são as que a parábola diz, né? E você vai pagar por aquilo, pelo tempo. Na realidade, aí uma das questões principais é o tempo. E ele não volta atrás, né? A gente pode fazer um fim diferente, mas voltar ao tempo não existe essa possibilidade, né? Pelo menos na nossa terceira dimensão aqui. E é muito complicado a gente falar do tempo, porque é uma coisa que a gente não pode comprar, né? A gente usa bom ou de uma boa maneira ou de uma má maneira, produzindo ou inativo sem fazer o uso adequado do tempo. É isso aí, comandante. Pode continuar. Bom, mais alguém? Então, vamos continuar. Questão 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Resposta: sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Opa, aqui é uma coisa interessante a gente observar. Aqui, ó. Então, todas as qualidades adquiridas
a gente continua com ela. Está fazendo um link com a 180, né? É. A gente continua com elas eternamente, é nossa. É conquista nossa. Se é conquista nossa, para onde a gente for, a gente leva. Assim também como os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Para onde a gente for, a gente leva. Para qualquer mundo que a gente for deslocado, lá a gente leva as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, o espírito não retrograda. Agora, ele pode sair de uma situação confortável para uma situação menos confortável, dependendo, repito, logicamente, do uso do talento que lhe foi confiado. Todo mundo se lembra aí da história dos exilados de Capela. Não lembra? Lembra. Todo mundo aí lembra também da queda do homem lá no Velho Testamento. Não lembra? Pois é. Então, o que acontece? Adão e Eva, né, receberam as instruções, estavam em um determinado local de felicidade. Menina. Oi, menina. Estavam no local de felicidade. E aí... Oi, Joana, tá me ouvindo? E Deus Oi. Deu para eles. O microfone está aberto aí, Aquilo. Tem alguém aí com o microfone? Oi. Então, Deus deu para ele as recomendações. E, além das recomendações, um livre-arbítrio. Ele disse, olha, vocês podem usufruir de todos os frutos das árvores daqui do paraíso, com exceção de uma. Porque se vocês... É Aquiles, teu áudio está aberto. Fecha aí que está dando... Aquiles Durante, por favor. Tem. Está interferindo, Aquiles. Fecha aí o microfone, só um momento, por favor. Bom, então, Deus deu para eles o quê? As instruções de como eles poderiam estar no paraíso. Mas disse o seguinte, eu tenho uma regra para vocês. E essa regra, né? Essa regra, entre aspas, nada mais é do que a lei divina. E a lei divina, o que foi que ele disse? Olha, a regra é essa. Se vocês comerem do fruto proibido, vocês morrerão. Ou seja, arcarão com as consequências daquilo que for contrário à lei. O que foi que aconteceu? Comeram do fruto e saíram do paraíso e vieram para cá, o nosso planeta. Aí o paraíso representa Capela e o planeta Terra, né, abrigou esse povo de lá. Mas esse povo de lá já tinha um certo conhecimento. Eles vieram para um planeta primitivo. Mas as qualidades que eles tinham lá continuaram. E vieram para cá, espalharam essas qualidades, essas invenções, esse trabalho deles, por lá para cá, ajudando-nos a evoluir. E eles, logicamente, passaram por sofrimentos e dores, né, que ajudaram a eles superarem esse problema. Então, aqui, ó, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Até a queda nos ajuda a progredir. Porque são ensinamentos para nós. Nós já falamos anteriormente, inclusive na palestra do sábado passado, eu falei para vocês a respeito dos pontos positivos dos nossos problemas. Lembram? Lembro. Então, tudo que acontece de ruim conosco vai nos dar um empurrãozinho para a evolução. Olha que coisa mais linda. Então, é isso que acontece. Vamos ver os comentários de Kardec a respeito da questão. Aqui, irmã, da 180 que tu falaste agora. Assim,
A diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nele. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em grau diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Interessante. Bom, agora eu pergunto para vocês, uma perguntazinha bem esquisita para vocês. E até fácil de responder. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou lá no paraíso, eu pergunto aos companheiros, Deus sabia que eles iam cair? Sabia. Sabia. Ora, Deus sabia que eles iam cair, mas permitiu, logicamente. Se acontecer, é porque ele permitiu. Ora, essa permissão nada mais é do que uma queda que viria ajudar o pessoal do planeta aqui. Ou seja, essa queda, né? Apesar da queda, eles vieram ajudar outros que estavam mais atrasados. E isso aí, mérito deles aqui, para pagar os seus débitos. Além, logicamente, de passar por sofrimentos atrozes, porque quando eles caíram, Deus disse, vocês, o homem para o homem, você comerá o pão do suor do teu rosto, ou seja, você trabalhará com muita propriedade. E para a mulher, você parirá com dor. E para a cobra falante, você se arrastará na terra. Naquela época, ela não se arrastava, não é, pessoal? Não. Não, porque ele disse que o castigo dela seria se arrastar. Então, naquela época, ela não se arrastava, não. Andava como gente. Andava como gente. Então, todo deslize da pessoa humana ou de um grupo de pessoas, esse deslize vai resultar em algo positivo para aquele que deslizou e para outras pessoas que estão mais atrasadas a ajudar essa se erguer. Então, pronto. Tudo positivo. Não existe nada que Deus permita que não venha trazer pontos positivos e que venha trazer algo satisfatório para a nossa evolução. Não existe nada. Seja lá o que for. Covid, doença grave, câncer, né? Acidente drástico, terremoto, tsunami, raiva contra a mulher, raiva contra o marido, e briga em casa, e doença, e pobreza. Não existe nada. Tudo isso aí são elementos que nos empurram para a evolução. É uma maravilha esse negócio. É uma maravilha. Eu fico empolgado com esse negócio. Só a gente estudando essa doutrina para ficar desse jeito. Continuando. Quem mais alguém quer comentar? Diga, meu irmão. Rubens, poderíamos fazer aí um parênteses, já Pode, que foi claro. citada a Bíblia. E... Fala mais alto, esse teu microfone está com história. Agora melhorou? Isso, bota mais na boca, mais pertinho. Pronto, pode falar. É que, deixa eu só verificar aqui, acho que eu baixei um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou, vai. Com relação a essa passagem aí que tu citou, Rubens, com relação à cobra, que na época ela caminhava e agora tem que se arrastar. Eu perguntaria a todos que estão no estudo, nós ainda temos
visão de que seria uma cobra, na acepção da palavra que hoje representa um réptil, ou significa algo mais profundo que foi só criada essa simbologia para dizer que quando a gente cai, a gente se arrasta, anda mesmo pelo chão, pela terceira dimensão, né? A gente sai de um estágio mais evolutivo e vem para outro mais involutivo, apesar do que aquela frase que se diz que Deus escreve certo por linhas tortas, ela de fato vai se corroborar bem aí quando tu citaste os capelinos que vieram com as suas condições intelectuais e vão dar um upgrade naqueles espíritos que estão em um planeta mais inferior. Né? E aí, quando a gente vai adentrar em outras filosofias, tem a questão dos reptilianos, né? E a ideia de que os reptilianos é que representam exatamente a cobra, né? Por esse sentido da cobra, porque com relação aos répteis. Então, algo assim bem interessante, né? Quando a gente aborda esse, que a gente vai esclarecer esses pensamentos em outras filosofias. Tá. Se tu quiseres comentar um pouco a respeito aí, Vou comentar assim. Mesmo, olha só. A gente pode tirar um monte de ensinamento dessa história. Quer ver uma coisa? A serpente estava lá no paraíso, estavam juntos. A serpente estava lá. E a serpente falava. Bom, agora, essa serpente, a gente pode imaginar como sendo duas coisas. Primeiro, uma pessoa. Porque só fala a pessoa. A gente não pode conceber que uma serpente poderia falar. Tá? E isso lá é simbólico. Beleza? Simbólico. Ora, se Eva escutou, conversou, dialogou com a serpente, essa serpente poderia ser uma pessoa. De duas formas. Ou uma pessoa encarnada, que estava conversando com ela, ou, como acontece muito na Bíblia, no Antigo Testamento, uma entidade espiritual que estava lá conversando com ela. Assim como muitas personagens da Bíblia conversavam com o Espírito, que eles chamavam de Deus, ou de Deus. Tá? Muito bem. Vamos imaginar que seja um espírito. Vamos imaginar. Mas a gente pode também, olha só, tem um monte de interpretação nessa coisa. A gente pode imaginar outra coisa. Vamos imaginar que essa conversa entre Eva e a serpente nada mais era do que a conversa dela consigo mesma. O seu interior conversando com o seu lado positivo, conversando com o seu lado negativo. Raimundo. Olha só. O seu lado positivo conversando com o seu lado negativo. Olha. Tá? Então, a gente já tem 3 personagens aí para falar. Quem seria? Uma pessoa encarnada, um espírito ou nós mesmos conversando. Ou seja, a Eva conversando consigo mesma. O seu lado positivo conversando com o seu lado negativo e o seu lado negativo venceu. Agora, outra coisa interessante. Quando Jesus estava no nosso meio, várias vezes, lá no Novo Testamento, no Evangelho, a gente ouviu Jesus dizer uma coisa super interessante que encaixa aqui. Sabe qual é? Quando ele conversava com os fariseus, escribas e fariseus, ele dizia assim, raça de víboras. O que é víbora? Cobra. Ora, raça de víbora
Jesus estava dizendo que eles não eram flor que se cheirasse. Poderiam ser considerados como cobras, víboras, porquanto a maldade imperava no seu interior. Meus amigos. Outra coisa para a gente observar é o seguinte, Raimundo. Quando Jesus disse para os seus discípulos a respeito do seu sacrifício, o que foi que aconteceu? Pedro chegou e disse assim, não, Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça com você. E o que foi que Jesus disse? Afasta-te de mim, Satanás. Instantes antes, Jesus tinha dito para ele, era bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi o Pai que te revelou isto, né? Não foi o Pai Celestial que te revelou isso. Depois, pouco tempo depois, ele chama o Pedro de Satanás. O que isso quer dizer? O pensamento de Pedro estava sendo comparado com Satanás, ou com uma cobra, ou com uma víbora. Então, voltando agora lá para o paraíso, Adão e Eva. Eu poderia imaginar que Eva estava conversando com o seu lado positivo e o seu lado negativo. E o lado negativo, que era cobra, peçonhento, conseguiu convencê-la a fazer o errado. E quando Deus disse assim, que a cobra seria arrastada, era porque, de acordo com o nosso pensamento maléfico, nós seríamos considerados como cobras que se arrastam pelo chão, companheiro Raimundo. Então, olha só, são simbolismos que algumas vezes as pessoas não conseguem captar a mensagem. E no momento que a gente descobre captar a mensagem, a coisa fica muito simples da gente entender. E aí, na Bíblia e no Novo Testamento, nós vamos ficar empolgados e maravilhados com esses símbolos que nos despertam e nos fazem ver além do horizonte. Mas este além do horizonte, meus amigos, nós só podemos conceber com o estudo desta doutrina espetacular chamada Espiritismo. Raimundo, não sei se consegui, né, me fazer entender com relação à sua pergunta. Eu queria dar um pitacozinho aí, que eu Muito achei bem, interessante. Raimundo aprovou. Pode falar, professor. O senhor tem muito conhecimento sobre isso também, que eu sei. Vamos lá. Não, o conhecimento que eu tenho, o Raimundo também tem. E você também. Olha, a exposição de vocês foram assim, muito interessante sobre interpretação como animal e como comportamento do animal, né? O caso da Bíblia é citado dialogar com a serpente e tudo, mas no sentido filosófico, puramente natureza filosófica. Porque a serpente aí, ela entra como se fosse uma víbora, como disse Jesus, uma traição, uma traidora, um processo de traição. Então, tem um livro que eu já li, um dia a gente pode conversar aqui, que o Raimundo já leu bastante também, é Urântia. Isso. A Urântia, ela tem um capítulo assim... Ah, querido, então você deve ter lido aquele capítulo com relação a Adão e Eva, né? É assim, bem mais palpável, né? Não é muito assim filosófico aberto, ela é muito mais palpável. Porque naquela época de Adão e Eva, vou explicar, já que você sabe também, rapidinho, só para relembrar, Raimundo sabe também, a poligamia existia. Tá? Era liberada total.
Adão e Eva, eles vieram com um propósito de desenvolvimento, né, do Éden. Né? Certo. E lá no livro, vocês devem lembrar, a Eva estava muito preocupada com Adão, porque o Adão não estava se interessando, não estava demonstrando, né, assim, atitudes que fosse realmente trazer imediatamente o crescimento, o desenvolvimento da região, como eles tinham se comprometido. Sim. Aí aparece uma figura, que até esqueci o nome dele, era um atleta e tudo, e que ela busca auxílio, né, dessa pessoa, desse atleta, se envolve com ele ajuda, muito se envolve, e acaba tendo o primeiro filho de Eva, que seria com esse atleta, Abel. acho que é Abel. Eu não me lembro se é Abel, né? Aí o Adão ficou com ciúme, embora, como eu estou te falando, ali era muito comum, não existia, a poligamia existia, que você podia, os animais faziam relações sexuais sem se preocupar com essas coisas. Aí, depois que nasceu Caim como filho de Adão, depois se segurou, esqueceu e tal. Então, aí, no caso aí da Eva, ela dialogou com a serpente, e tudo. Na realidade, foi um grupo, né, de uma pessoa que participava de um grupo que era contra a administração que Jesus vinha desenvolvendo para o desenvolvimento da Terra. Aí começou embora o Satanás, que era Lúcifer, chamado Lúcifer, que veio de luz, tivesse sido já neutralizado, mas ele criou uma pleiade de pessoas, de intelectuais que protestavam um pouco com a administração ser única da organização através de Jesus. Né? Então, aí entra o que, na realidade, é a traição. Certo. Na realidade, aí acabou sendo um processo de traição. Né? E aí é como se esse processo de traição se igualou ao animal que é considerado traidor, porque, principalmente a Naja, ela fica muito parada, olhando para a pessoa, toda a pessoa, para qualquer movimento, é ali que ela ataca. Né? Então, é só para lembrar essas leituras, não sei se algum dia a gente poderia trazer para cá, para a nossa reunião, ou nas ordinárias ou nas extraordinárias. Eu tenho em vídeo tudinho, acho que o Raimundo também tem, de todos esses capítulos aí de Urântia. Tem uma certa assim, tem uma certa lógica, assim, mais fácil de entender do que você dialogar com a cobra. Né? Isso. Aí tudo aquilo lá é simbólico, né? E aí, simbólico. Simbolismo, a gente tira uma porção de ensinamento. A Bíblia é toda assim, toda simbólica. Beleza. Obrigado pela oportunidade aí de lembrar. Não, aqui todo mundo aqui é democrático, todo mundo tem direito de falar, de se expressar. Muito bem. Desigualdades sociais. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Então, essa história de diferença não é obra de Deus, não. Não é da lei divina. Isso é invenção humana. E por conta desta invenção humana, essas diferenças sociais, né? Pobre para um lado, rico para outro. Branco para um lado, negro para outro. Né? Etc, etc, etc. Um monte de diferenças, de preconceitos que o homem cria. E por conta desses preconceitos, as
as misérias humanas, a fome, as guerras, as intrigas, etc., 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 tão naturais que a gente conhece aos montes esses exemplos. 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta: eternas, somente as leis de Deus o são. Bacana. Ou seja, pode demorar o que demorar. Pode demorar o que demorar, essas desigualdades desaparecerão. Assim como toda a maldade do planeta também pode demorar o que demorar, ela um dia desaparecerá. Não vês que o dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Como nós estamos num planeta de provas e expiações, e como impera em grande parte o mal, este orgulho e o egoísmo, né, enquanto predominar, essa desigualdade não vai desaparecer. Não vai desaparecer. E por isso é que acontece todos os montes de problemas do nosso planeta, por conta exatamente desse orgulho e egoísmo que o ser humano ainda teima em continuar alimentando. Restará apenas a desigualdade do merecimento, que é aquela de qualidades, pessoal, que a gente viu anteriormente, um pouquinho antes, no estudo aqui, né, de merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Sangue azul, Raimundo. Aí não vai ter mais sangue azul nessa época. Agora ainda tem o sangue azul na cabeça de alguns. Mas daqui a algum tempo, esse sangue azul vai desaparecer e vai ficar só o sangue vermelho. Esse que a gente, né, está na nossa veia, na veia de cada um de nós aqui presente na reunião. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Não depende. Mas alguém quer comentar? Quer sentar? Falar alguma coisa a respeito da questão? Então, vamos lá. Opa, voltou de Gé. Está voltando. 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Resposta: merecem anátema. Ai deles, serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Aqui cai de novo na parábola dos talentos. O camarada usou o mau talento. Que talento foi esse? Ele abusou da superioridade, abusou das posições sociais, abusou da inteligência, abusou do poder financeiro, abusou do poder político, abusou em casa com a nossa secretária, humilha, a gente abusa, humilha, papapá, papapá. Não acontece algumas vezes assim? Então, abusa. E aí, olha o resultado. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, receberão numa existência em que terão de sofrer o que tiverem feito sofrer aos outros. Resultado quer dizer que todos arcarão com as consequências do mau uso dos seus talentos, das suas qualidades. Usou mal, né? Enterrou. E enterrando, depois ele será jogado fora
onde haverá ranger de dentes, como diz a parábola dos talentos. Mais alguém? Continuando. Desigualdade das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Resposta: sim e não. Da velhacaria do roubo, que diz. Então, aqui, ó, essa desigualdade não vai se originar das faculdades. Né? Não vai se originar das faculdades. E sim, né? E sim do trabalho em prol de si mesmo e em prol do próximo, como a gente está cansado de perceber. 808A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? Resposta: que sabes a esse respeito? Puxalão de orelha. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isto o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, olha só, a riqueza herdada pode ser fruto das más paixões. É como uma vez eu tive uma notícia em um centro espírita, se não me engano, em Belém, em que um grupo de pessoas deu uma boa importância para o centro espírita. Doou uma importância muito significativa para um centro espírita de lá. Depois de algum tempo, os dirigentes da casa souberam que a origem daquele dinheiro era uma origem ilícita. O que foi que eles fizeram? Chamaram o grupo que doou e devolveram a importância. Dinheiro ilícito, né? Dinheiro ilícito, nós não podemos aceitar em nossas instituições. Aliás, instituição nenhuma deve aceitar doação de dinheiro ilícito. Sabe lá o que aconteceu para aquele dinheiro chegar até ali. Né? E por isso, a gente precisa ter cuidado com relação a estas coisas. Mas alguém quer comentar? (809) Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Resposta: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Bom, aqui parece, na questão, que se a pessoa não souber da origem do dinheiro, da riqueza, e que essa pessoa empregar esse dinheiro para uma coisa positiva, é mérito. Né?
Então, aí é outra coisa. Se não souber. Mas se souber, não é bom que se faça uso dele. Né? O que vocês acham, meus amigos? Eu acho assim que não está bem claro isso aí não, né, Rubem? Então, vamos ler de novo. Né? Pergunta. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Ou seja, quem recebeu, né? Você tem alguma responsabilidade. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito. Tá, aqui está, deu para entender. Sobretudo se o ignoram. Ó, se não souber. Olha só, ele está dizendo se não souber, se não tiver conhecimento. Como é possível que aconteça? Aí, ponto passivo. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Pronto. Bom, aí deu para entender melhor, não deu? Então, às vezes, esse dinheiro ilícito vai cair na mão de uma pessoa que não sabe a origem dele, mas ele usa justamente para reparar injustiça ou injustiça. Aí sim, ele é considerado feliz, se assim ele compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Pronto. Melhorou agora? Então, parece que ficou mais esclarecido. Professor, melhorou aí o entendimento com relação à questão? Está ótimo, entendi. É a mim que você está perguntando, né? Isso. Está excelente. Excelente. Se você, por exemplo, se você não conhece a origem desse dinheiro, a situação é uma. Mas se você souber da origem, que ela não foi de uma origem escusa, certo. né? E você vai utilizar esse dinheiro, você ao menos já é partícipe. Já é partícipe do crime. Certo, certo. Tá certo? Então, é basicamente isso. Aí eu me lembrei, você falou isso aí, participe. Eu me lembrei, por exemplo, a pessoa pega, compra um objeto que foi roubo. Se ela não souber, é uma coisa. Mas se ela souber, ela é partícipe. Vou usar a palavra que o professor usou. Ela é partícipe. E aqui a gente sabe que é crime fazer isso. Né? Então, a questão ficou bem esclarecida agora, né, senhor Raimundo? Beleza. Muito bem. Muito bem colocado. Questão. Mais alguém quer comentar a respeito? Tem mais gente aí no grupo. Rubem. Diga. Eu penso que nesse exemplo em que a pessoa não sabe, mas chegou às mãos dele, ele é intuído a fazer justiça com esse dinheiro. Fala mais alto. Está baixo, Raimundo, está baixo. Eu digo, quando ele não sabe que isso chegou às suas mãos, sim, e ele é intuído a fazer justiça com ele, ou seja, fazer uma reparação, né? E aí aqui está dizendo que ele faz uma reparação não só para ele, mas para aquele que cometeu também a injustiça, né? E mesmo que a pessoa receba e saiba qual foi o procedimento de um ato indevido, né? Mas procura fazer essa mesma reparação, acho que aquele que está recebendo, né, como herança, e sabe que foi de uma situação ou situações escusas,
ele pode também fazer a reparação, né? Bom, eu sei que isso é fruto de corrupções de diversas formas, né? De narcotráfico, sei lá, mas ele pega essa riqueza e aplica em várias situações em que terceiros são beneficiados. Eu acho que também é, é provável que a lei divina faça também jus a boa atitude e ação dessa pessoa, né? Como exemplo dessa pergunta, um é que não conhece, mas lhe chega para que ele possa fazer justiça. O outro ele até sabe ou usufrui disso, mas desperta a consciência para fazer a reparação, né? E pode também ser, como é que se diz, agraciado pela divindade, pela sua boa ação, né? De ter reconhecimento. A consciência lhe pesa e aí ele trabalha ela fazendo de uma outra forma, né? Eu imagino que também possa lhe ser concedido alguns benefícios, né? Tanto agora como na vida futura. Então, eu vou botar fogo aqui no comentário, Raimundo. Presta atenção. Imagina que aquele centro espírita recebesse aquele dinheiro ilícito. Sabia que era ilícito. Começa a empregar o dinheiro para o bem. Tudo bem, tranquilo. Aí ajuda aqui, ajuda acolá, ajuda a lei. De repente, a polícia bate lá. Isso poderia e pode acontecer. Perfeito? Tá. Mas vem cá. Aí pega o elemento que deu o dinheiro, pressiona, a polícia pressiona o elemento que deu o dinheiro e vai bater lá no centro espírita. Vai bater lá no centro espírita. E aí a polícia quer saber o que foi feito com o dinheiro. Eu pergunto, eu estou funcionando aqui como advogado do diabo. Tá? Eu pergunto. Bom, agora vamos voltar àquela história da compra de roubo. Alguém compra um roubo. Alguém compra um roubo. Olha só. Eu conheço um caso aqui na família de Valtilene em que alguém comprou algo que foi roubado. Resultado, o que aconteceu foi que, tempos depois, a polícia bateu lá e prendeu esse que recebeu, que comprou o dinheiro. E levou o cara que foi preso. E aí, como é que fica? Bom, a gente está comentando uma coisa aqui com relação à lei divina. E eu estou comentando aqui com relação à lei humana. Então, olha só. Mesmo assim, se fosse eu, companheiro Raimundo, companheiro Otto, minha amiga Digé, eu devolveria, mesmo sabendo que eu poderia empregar para o bem. Porque, olha só, eu poderia ter uma outra oportunidade de receber dinheiro lícito. Ou não? Poderia. Poderia. Então, olha só, para não me complicar com a lei divina e nem com a lei humana, porque é esse o objetivo nosso, a gente não tem que se complicar nem com uma, nem com outra, eu sugeriria que o camarada devolvesse. Porque devolvendo, ele poderia, repito, ter uma outra oportunidade de receber uma grana de fonte lícita. Aí, sim. Até porque, meu irmão, alguém que recebesse esse dinheiro ilícito, mesmo que empregasse para o bem, poderia ficar com a consciência meio pesada, com uma pulga atrás da orelha, preocupado, talvez, que a polícia poderia bater lá e haja confusão. E como
E como outras religiões querem um pezinho para nos criticar, eu acharia por bem devolver, mesmo assim. Meu caro companheiro Raimundo. Beleza? Beleza. Professor Otto? Correto. Correto. Veja bem, porque isso tudo, Continua. isso tudo depende da natureza energética. É coisa que eu sempre falo. Se a energia negativa daquela pessoa que cometeu aquele ilícito vai para você e você vai desdobrar isso, mesmo achando que está ajudando uma pessoa que vai ser desenergizado, não dá certo. O ideal é não fazer como você falou, Rubem. Qual é a origem? Qual é a origem aí dessa doação? Qual é a origem? Não arriscar. Se é uma origem ilícita, então até logo para ajudar outras pessoas lá adiante. Né? Deixa para lá. Até porque um trabalho espiritual, né, as entidades espirituais vão dar um jeito de ir por outra via lícita. Não é verdade? Para nos ajudar. Porque mesmo no trabalho espiritual de um centro espírita, no trabalho para o bem, existem as influências negativas que vão fazer com que o trabalho se descambe para o lado negativo, e aí vai complicar tudo, né? Tudo que estava indo em vento em popa. E nós aprendemos que o universo tudo vê, tudo ouve. Pronto. Mas tem pessoas que dizem para ninguém está vendo. Bom, aí eu ninguém está vendo. Mas Deus julga, Raimundo, de acordo com a intenção. Você sabe disso. Ele entendeu. Ele está brincando. Mas aí, se alguém perguntasse isso para mim... No cotidiano, as pessoas dizem assim, ninguém está vendo, cara. Ninguém está vendo. Né? Ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, aí a coisa complica. Pode não ser aqui no momento, nessa encarnação, mas pode complicar numa outra. E aí a coisa pega lá. Exato. A coisa pega lá. Exato. Rubem, deixa eu te fazer uma pergunta de natureza técnica. Pergunte, meu. Quantos itens está faltando aí nesse capítulo? Não, a gente já está encerrando, porque eu também já estou cansado. Nós estamos encerrando. Eu queria fazer só essa mesmo. Eu já olhei aqui para o relógio umas 3 vezes. E nós começamos praticamente 8 horas, e a gente já está 1 hora nesse bate-papo, até certo ponto interessante. Está agradável, né? Agradável. Certo? Então, depois que encerrasse isso aqui, eu ia sugerir para o grupo para a gente parar, porque a garganta também já está começando a cansar. Né? Mas dá para fazer a oração final, né? Claro que dá. Oração final. Olha só a sugestão. A garganta. Olha a sugestão aí, Raimundo. Gostou da sugestão do professor? Mas dá, professor. Vamos fazer assim. Dona Digé, alguma pergunta, algum comentário? Não, está dando para entender. Está ótimo. Tá. Então, que bom. Então, meus amigos, vamos aproveitar para fechar os olhos mais uma vez, fazer a nossa prece de encerramento e pedir a Jesus e a Deus e a Maria Santíssima que nos conduza neste momento, nesta empreitada. Senhor Jesus, Mãe Maria, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de vocês. E agradecemos também, Senhor, a presença dos companheiros espirituais que nos ajudam nessa tarefa. Agradecemos pelo decorrer da reunião, com tranquilidade, paz e harmonia, e também pelas maravilhosas orientações, interpretações e conversas em torno do assunto
iniciado hoje. Senhor, nós te rogamos também que a tua paz, a tua bênção, a tua harmonia possa envolver a todos os companheiros do grupo que estão precisando de assistência espiritual para a sua saúde, tanto do corpo quanto do espírito. A nossa irmã Maria, o nosso irmão Raimundo Nonato Lava, e cada um de nós aqui que se encontra, que se sentir com algum problema de saúde ou algum problema fora desse contexto, mas que esteja com problema, que as tuas bênçãos, Senhor, possam atingir a cada um de nós, a fim de que nós possamos sentir aliviados desses problemas, a fim de que a nossa vida possa permanecer e correr na mais perfeita harmonia e tranquilidade. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, o teu concurso e pedimos que este concurso, essa influência maravilhosa, possa atingir os nossos lares, as nossas casas, os nossos familiares, os nossos obsessores, os nossos espíritos perturbadores, que eles possam, Senhor, ser assistidos e fortalecidos, a fim de que eles diminuam ou acabem de uma vez com as perseguições que nos são costumeiras. Assim, Senhor, nesse estado de paz, de alegria, de compreensão, de harmonia, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de estudo e reflexão do Livro dos Espíritos da noite de hoje, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações e nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Até no sábado. Raimundo, tem uma palestrante no sábado. Rubens, nós estamos ainda sem ninguém, Rubens. Ainda está assim.